a gente às vezes não para para perceber o quanto isso acaba sendo algo pernicioso. Como assim? Se você acaba dormindo, o comportamento que você tem ali de acabar ficando acordado até mais tarde, ele vai aumentando de frequência, vai acontecendo mais, porque você evitou aquela aula, né? Aquele evento, aquele compromisso que você não queria de jeito nenhum. Então, você acaba ficando mais acordado nos próximos dias seguintes e você não percebe que, na verdade, você pode estar dormindo demais porque você realmente está se auto-sabotando. E aí, meu povo, estou aqui para falar sobre procrastinação. Cara, muita gente fala sobre procrastinação por aí. Eu também gostaria de falar sobre procrastinação hoje, mas é claro, né? Gostaria de trazer com uma visão um pouco diferente do que costumam falar por aí. Eu quero que, inclusive, vocês compartilhem as experiências de vocês aí embaixo sobre procrastinação. O que vocês procrastinam no dia a dia de vocês, hein? O que vocês acham que vocês podem fazer para evitar com que esse comportamento ocorra, fazer com que vocês comecem a desenvolver mais aquilo que vocês queriam fazer, ao invés de deixar para depois, né, como a procrastinação é. Então, galera, eu primeiro vou falar aqui sobre procrastinação, trazendo primeiro a definição sobre procrastinação, né, claro, e aí depois a gente vai caminhando, tá? Mas pensa aí, o que é procrastinação para vocês? Olha, a gente pode definir aqui simplesmente, né, procrastinação como sendo um comportamento que a gente tem que posterga o contato com tarefas do nosso dia a dia que a gente necessita fazer. E esse necessita fazer é porque geralmente essas tarefas têm relação com algum dever, com alguma obrigação, com algo que a gente precisa fazer, mas não está muito afim de fazer. Mas podemos procrastinar ou deixar para depois também atividades que a gente gosta, tá? Mas o intuito desse vídeo aqui é focar mais nessas atividades que a gente não quer fazer. E por isso a gente acaba, então, deixando para depois. E aí, como todos sabem, né? Chega no último dia, na última semana, a gente vai lá para tentar fazer o que a gente não fez de última hora, né? Isso é um problema porque acaba que sempre ocorre alguma coisa e, como todos sabem, falamos, olha, nunca mais vou fazer isso de novo. Mas quando chega a próxima oportunidade, né, a gente acaba caindo no mesmo ciclo vicioso. Mas então, depois de falar, né, essa definição aí de procrastinação, e vocês pensaram o que é procrastinação para vocês também? Ó, por outro lado, existe também algo que as pessoas falam, a autossabotagem. Vocês já ouviram falar sobre isso, autossabotagem? Mas o que seria se autossabotar? O que a gente costuma fazer? A gente, então, acaba tendo um compromisso, tendo algum dever, como eu falei antes, e acaba evitando. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais evidente aquilo que eu quero trazer com isso da autossabotagem dentro desse tema da procrastinação, tá bem? Por exemplo, a pessoa ela tem um compromisso. Que compromisso pode ser esse? Ela pode ter um compromisso ali no outro dia que é ir para a aula, ou ela tem que ir ao trabalho. Vamos ficar com ir para a aula como nosso exemplo, tá bem? Então, a pessoa precisa ir para a aula no outro dia para estudar para aquela matéria que ela acha um porre. Mas que é necessário ela ir, né? Porque senão ela reprova e aí o que vai acontecer? Vai precisar refazer aquela disciplina de novo e é um saco, né, gente, reprovar. Então, o que acontece, né? Eu também já reprovei disciplina na minha vida e não é legal. Mas o que acaba acontecendo? A gente dorme demais. No dia que a gente precisa ir para aquela disciplina, a gente acaba, antes dele, né, no caso, ficando até tarde vendo série, jogando videogame, conversando com alguém, ou mesmo não tendo nada para fazer. Às vezes a gente fica ali acordado. O que acaba acontecendo como consequência? No outro dia, a gente não acorda na hora, perde aquela aula. Principalmente, acho que isso acontecia muito com a aula online, né? Nesse período que as pessoas estavam em casa. Mas, então, continuando, a gente acaba dormindo demais e aí, consequência, não vai na aula. E aí, a gente está procrastinando ir para aquela aula, mas está procrastinando de um jeito que a gente, às vezes, não para perceber o quanto isso acaba sendo
algo pernicioso. Como assim? Se você acaba dormindo, o comportamento que você tem ali de acabar ficando acordado até mais tarde, ele vai aumentando de frequência, vai acontecendo mais, porque você evitou aquela aula, né? Aquele evento, aquele compromisso que você não queria de jeito nenhum. Então, você acaba ficando mais acordado nos próximos dias seguintes e você não percebe que, na verdade, você pode estar dormindo demais porque você realmente está se auto-sabotando. Como? Ficando acordado muito para no outro dia você não ir. Mas é claro, né, gente? Ninguém tem essa intenção necessariamente. Quer dizer, pelo menos a maioria de nós, né? Mas o que acaba acontecendo é que a gente não percebe como o nosso comportamento ele é influenciado pelas variáveis que estão fora de nós no ambiente, pelos acontecimentos da nossa vida. A gente acaba acontecendo tendo alguns comportamentos que a gente não percebe quais são as motivações daquele comportamento, quais consequências dos comportamentos que a gente tem causam no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente fica repetindo comportamentos que acabam trazendo problemas, tá bem? Então vamos trazer uma outra situação aí para a gente pensar. Por exemplo, uma pessoa que ela precisa estudar de novo. Vamos de novo aí com o exemplo dos estudos. Primeiro era aula, né? Mas agora vamos dizer que precisa estudar em casa. A pessoa precisa estudar em casa, o que ela acaba fazendo ao invés de estudar? Para pensar aí. O que você fazia ao invés de estudar quando você precisava realmente estudar? Bem, tem gente que ao invés de estudar, pensa assim, ó. Acho que esse exemplo aí ninguém pensou. Mas vamos ver. Meu quarto está muito bagunçado. Acho que esse é um bom momento para arrumar. E o que acaba acontecendo, então? A pessoa começa a arrumar o quarto para que fique um ambiente mais organizado, né? Para ela conseguir, é claro, ter ali um ambiente que seja mais agradável para estudar. Isso é até bom de fazer, porque se você estuda num ambiente desorganizado, até seus próximos materiais de estudo são desorganizados, tudo numa zona, né? E é muito desagradável. Então, assim, melhor que o ambiente esteja organizado. Mas o problema é o seguinte: caso essa organização do ambiente, antes do estudar, ela sempre se repita, e o comportamento de estudar vem pouco ou nunca vem, a luzinha vermelha aí, né, gente? Mas, ou melhor, evite estudar, arrumando bastante o ambiente ali, não para de arrumar. Aí, quando vai ver, já passou da hora de ela estudar, está na hora de fazer outra coisa e ela não estuda, acaba não estudando. Então, essa é uma outra forma de procrastinação aí, mas que tem a ver com esse auto-engano, essa auto-sabotagem, que é: estou fazendo algo importante, e claro, é importante arrumar o quarto, mas ela não percebe que o tempo que ela está fazendo isso, ela podia estar fazendo o estudo dela, mesmo que no ambiente desorganizado. Pegaria outro momento do dia, da semana, para arrumar aquilo, e seria muito melhor do que arrumar em cima da hora ali antes do estudo. Bem, e aí, galera, nesse comportamento aí do arrumar o quarto, vamos trazer aqui um pensamento. Quais consequências a pessoa tem quando ela arruma o quarto? Além, é claro, de evitar ali entrar em contato com aquele estudo que é muito chato, ou que ela não tem paciência ou as habilidades que ela precisa para estudar aquilo, tá? Então, além de evitar, né, o que o comportamento de arrumar o quarto pode estar dando para a pessoa? Então, a gente precisa pensar nisso. O que os comportamentos que a gente está fazendo que procrastinam uma atividade também fazem com que seja liberado no nosso ambiente, também fazem com que apareçam no nosso ambiente. Quais as consequências que aparecem no nosso ambiente quando a gente faz aquele comportamento procrastinador ou de autossabotagem? Não importa. O que importa é você ter essa ideia que a gente está trazendo, tá? Não importa como você chama. Mas então, que consequências esse comportamento está trazendo ali no ambiente da pessoa? Então, ela pode pensar e chegar à seguinte conclusão. Bem, quando eu arrumo o quarto, ou às vezes é muito difícil a pessoa chegar nessa conclusão, tá? Às vezes é melhor os outros pensarem, ou ela ir observando cuidadosamente até ela chegar, tá, nessa ideia. Pode ser, ó, que é simples, mas não é tão intuitivo assim. Então, pode ser que depois que ela arrume o quarto, os pais elogiem muito aquele comportamento.
nossa, você arrumou muito o quarto hoje, né? Parabéns por isso, parabéns pelo quarto arrumado. E o pai ou a mãe acaba não prestando atenção ou não valorizando de maneira negativa, né? Não observando que a pessoa não estudou, né? Então, olha, arrumou o quarto, então tá ótimo. E aí a pessoa acaba continuando, né? Arrumando o quarto, mas nunca estuda. E também até evita, né? Algumas críticas dos pais, porque se o quarto não está arrumado, a primeira coisa que podem perguntar, se for essa história dessa pessoa, é: e aí? Você não está com o quarto arrumado, você não estudou, e aí? O que está acontecendo? Então, se o quarto está arrumado e os pais já nem ligam tanto, então tá ganho, não preciso fazer mais nada. Então, essa é uma possibilidade, tá, gente? Não quer dizer que isso pode ser extrapolado para qualquer pessoa, mas é uma possibilidade. Bem, e claro, tem outras coisas que podem estar acontecendo aí nesse momento também, mas é muito importante a gente, então, começar a imaginar como isso pode funcionar em outros cenários, tá bem? Um outro comportamento, né, que a gente estava conversando aqui seria o de dormir, né? A pessoa dorme bastante ali antes de um dia que ela vai ter um compromisso importante, né? Então, o que pode acontecer aí? Quais consequências ocorrem além, é claro, da pessoa estar faltando a aula que vai levar à reprovação, tá? Quais outras consequências estão acontecendo e que não tem esse comportamento de dormir demais? E é claro, né? Tem outra coisa que acontece antes. Esse exemplo é mais complexo, mas a pessoa então começa a, sei lá, jogar e aí dorme mais, né? Acaba ficando mais privado de sono e dorme mais, né? Então, o que está mantendo esse comportamento de ficar acordado até tarde, no caso dessa pessoa? Não pode ser assim, ó. Pessoa, um exemplo. Na verdade, pensem aí. Pensei, o que vocês acham, hein? O que além de evitar ali ir para aula no outro dia, que é um porre, a pessoa prefere estar dormindo do que ir na aula, pode estar mantendo esse comportamento de dormir, sendo que ficou acordado até tarde. Então, gente, o que pode estar mantendo o comportamento dessa pessoa, hein? Ó, vamos pensar algumas ideias. Como sempre, dependendo da história da gente, vai ser coisas diversas, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação com os pais muito difícil, inclusive os pais nunca estão presentes e acabam dando mais importância para aquela pessoa quando ela está fazendo algo que ela não deveria estar fazendo, ou seja, está faltando aula, está se envolvendo em briga. Tá bastante evidente, né, o que está acontecendo aí. Não que a pessoa pense assim, tá, gente? Não é algo racional. A gente está falando de consequências que mantêm comportamentos. Não é uma ideia, tá bem, gente? São eventos que fazem com que a gente se comporte no nosso dia a dia de maneiras que não são sequer, vamos dizer, avaliadas racionalmente, tá bem? Um outro exemplo aí que pode estar mantendo esse comportamento de ficar acordado até tarde para alguma pessoa que ela procrastina aí na aula, que claro, como a gente já falou, é algo que ela não quer ir, que pode ser um porre para ela. Pode ser, por exemplo, ela joga online e aí nesses jogos online tem uma galera, né, que a gente gosta, pessoas massas, e o que a gente faz? Faz amizades lá. Inclusive, pode ter nesses jogos online aí web namoro, né? Por que não? Então, a pessoa ali tem um web namoro, tem uns amigos dela, acaba tendo um destaque naquele jogo ali, conseguindo muitos pontos, conseguindo upar. E aí, o que acaba acontecendo é que, se ela não tem uma rede ali social muito boa, se ela inclusive tem baixa habilidade social para interagir no mundo real, então, né, estar ali jogando de madrugada acaba sendo um comportamento que vai aumentar de frequência em virtude de que ela tanto evita no outro dia ir para a faculdade, para aquela aula que geralmente ela procrastina, como também
ela estar ali tendo interações importantes para ela nesse momento. Bem? Então, a ideia, gente, não é, mas a pessoa está fazendo isso aí porque ela é uma... Tá? Não é isso. Tá? As pessoas se comportam de maneiras que às vezes elas nem observam as consequências, porque a gente não é ensinado a pensar dessa maneira, tá bem, gente? Então, a gente está aqui hoje pensando a respeito disso, mas são coisas que eu já fiz, que você já fez, ou seja, procrastinamos, sem nem saber quais consequências mantinham esse comportamento.